Tormenta. Para o áudio-vídeo completo, acesse a nossa playlist. Capítulo 6. Carter. Ele estava no topo da pista, logo após o limite do terreno do refúgio. O letreiro que ninguém usava mais sacudia pendurado num gancho. Carter se certificou mais uma vez de que não tinha esquecido nada e se colocou a postos. Em um dia bom, para um esquiador habilidoso, a descida até a cidade levava uns 20 minutos. Ele não era um esquiador habilidoso, e aquele não era um dia bom a julgar pelas nuvens pesadas, o vento e a neve que rodopiava sobre os óculos de proteção. Além disso, havia floresta. Não tinha como evitá-la. Mais ou menos no meio do caminho, fileiras e mais fileiras de pinheiros iam se estreitando de cada lado, densa, sinistra, cheia de coisas que observavam, sussurravam e assobiavam. Carter odiava bosques e florestas, sempre odiou. Culpava o pai por isso. Quando Carter era criança, ele lhe contara uma história sobre uns garotos que conhecera e que tinham encontrado o corpo de uma menina na floresta. Ela estava desmembrada. Os braços e as pernas tinham sido escondidos sob uma pilha de folhas. O cara que a matou foi capturado, mas a cabeça nunca foi encontrada. Carter não tinha certeza se aquilo era verdade. Seu pai falava muita merda, ainda mais quando estava bêbado, mas aquela história ficou em sua cabeça. Carter acordava à noite em meio a pesadelos com a garota morta, a cabeça desaparecida rastejando na direção dele como se fosse uma espécie de aranha humana mutante perseguindo-o. O pior pesadelo do Dr. Moreau. Nada de bom podia acontecer numa floresta escura. Disso ele sabia. Carter ajeitou os óculos de esqui e respirou fundo. Dane-se tudo! Deu impulso com os bastões. Não foi de um jeito elegante nem rápido. Pareceu mais uma criança que está aprendendo na pista de iniciante. Odiava a sensação de perder o controle, de ser levado pela gravidade sobre o gelo cristalizado e escorregadio. Preferiria um carro ou até uma bicicleta. Qualquer coisa menos aquelas duas chapas de madeira e a merda daquelas varetas. Imaginou Karen observando lá de cima, das enormes janelas de vidro, dando uma risadinha de seu percurso trêmulo e vacilante. Muitas vezes ele a flagrava olhando. Não ficava alimentando nenhuma ideia maluca de que ela tivesse uma queda secreta por ele ou algo assim, a não ser que a mulher tivesse um gosto peculiar pelo grotesco. Era mais como se conseguisse enxergar através dele, como se ele sempre estivesse nu diante dela, como um imperador em suas roupas novas. Carter tentou abstrair os pensamentos a respeito de Karen com C e se concentrar em não quebrar o pescoço. O suor começou a escorrer e esfriar em suas costas. O vento lançava neve sobre seu rosto, e ele arriscava o próprio equilíbrio para levantar o braço e limpar os óculos. O peso do céu escuro se aproximava cada vez mais. Precisava ser rápido. Não podia arriscar ser surpreendido pela tempestade. Chegou até um ponto plano da encosta, onde conseguiu fazer uma manobra e parar. Lá embaixo, a trilha ficava mais estreita, os pinheiros altos se aproximando mais e mais. Tentou conter aquele incômodo e deu impulso novamente, o mais rápido que ousou, mantendo os olhos fixos no caminho à frente, longe das sombras da floresta. Ainda era cedo, mas a tempestade apressava o crepúsculo que já ia se adiantando. A caminhada de volta seria a parte mais perigosa. Lá na frente, já dava para ver a encosta voltando a largar e ficar mais plana, e sua respiração foi se normalizando. À direita, viu os restos enferrujados de um velho teleférico. Um dia havia sido usado para transportar as pessoas até o topo da montanha. Metade da estrutura tinha desabado. As cadeirinhas estavam enterradas na neve, como uma criatura enorme que fora morta e trazida à terra. Carter desviou dos escombros para chegar ao seu destino. Não era uma cidade grande, mas em sua época de ouro devia ter sido movimentada. Diziam que houvera um hotel boutique sofisticado, alguns bares e restaurantes, uma farmácia e um pequeno supermercado, a loja de conveniência do Queen. Vendia apenas o essencial para abastecer os esquiadores que passavam as férias na região. Mas havia muito tempo que ninguém tirava férias. O Hotel Boutique se tornara um pardieiro coberto com tábuas, todo pichado.
Os restaurantes e bares estavam igualmente abandonados. A farmácia resistira por mais tempo, mas a certa altura se tornara incapaz de encomendar os remédios. Então foi saqueada e ficou largada também. Só sobrara a loja de conveniência. Carter desconfiava que, se o apocalipse nuclear viesse, as únicas coisas que restariam seriam as baratas e Jimmy Quinn. Tirou os esquis e caminhou pela rua principal, quando de repente viu uma mancha marrom de relance pelo canto do olho. Um veado correndo. Ficou tenso com a possibilidade de aparecerem predadores atrás dele, pumas ou cachorros selvagens. Mas a rua principal continuou vazia. Então Carter relaxou, pelo menos um pouco. A loja de conveniência ficava na metade da rua. A vitrine estava suja, as janelas eram gradeadas e havia arame farpado na marquise. Diversas câmeras de segurança se viraram na direção de Carter quando ele se aproximou. Ainda assim, quando abriu a porta, ouviu o barulho daquele sininho das antigas. Lá dentro, o ambiente era pouco iluminado, empoeirado e sempre cheirava a peixe ou algo azedo. As prateleiras estavam lotadas de comida enlatada vinda de diversos continentes, além de 2 geladeiras enormes com peças de carne de origem duvidosa. Carter nunca criara coragem de perguntar o que era, com medo de virar uma delas. O restante da loja era dedicado a uma seleção eclética e bizarra de produtos que nunca mudava. Carter passou por um mostruário com ovos de Páscoa, meias calças femininas fio 20, colchonetes infláveis para piscinas, coqueteleiras e pilhas de fitas VHS. Não eram DVDs, eram VHS mesmo. Tinha um Betamax também. Carter se perguntou se antigamente a loja era abastecida com itens de maior interesse, como vinhos caros e iguarias finas. Talvez não. Quinn recebia seus produtos uma vez por mês pelo pequeno campo de pouso que ficava a 1 hora de carro dali. 2 de seus 4 filhos também ficavam apostos lá, então nada entrava ou saía da cidade sem a aprovação de Jimmy Quinn, inclusive as pessoas. O refúgio e Quinn tinham formado uma aliança um tanto incômoda. Carter duvidava ser possível ter qualquer tipo de aliança diferente disso com Jimmy Quinn. Uma vez, Miles contou a Carter que a família de Quinn no passado comandava uma organização criminosa no Reino Unido, e que Quinn ainda tinha contatos no crime organizado. Carter tendia a acreditar nisso, ainda que fosse um mistério como Quinn fora parar ali a milhares de quilômetros, dono de uma loja de conveniência nas montanhas. Carter tinha a sensação de que era melhor nem saber. Quando Carter chegou ao balcão, Quinn apareceu vindo dos fundos. "E aí, Carter, como está, cara? Há quanto tempo não te vejo? Achei que você tinha morrido." Se Jimmy Quinn tinha 1,60 m, era muito. Era um cara baixinho e atarracado, com cabelo preto e crespo e um sorriso largo que não combinava muito com os olhos duros e acinzentados. Seu rosto dizia, "Seja bem-vindo", e os olhos completavam, "Mas fique esperto." Carter sorriu. "E aí, Sr. Quinn?" Sempre Sr. Quinn, nunca Jimmy. "Não morri ainda." "Que bom. Isso é bom, certo? É o melhor que podemos esperar, né?" Jimmy Quinn falava num ritmo acelerado, como um Yoda cheio de anfetamina. Se Yoda falasse com um sotaque quase ininteligível de Liverpool. "Tem tudo da nossa lista?" perguntou Carter. Miles passava a lista por telefone para Jimmy a cada 2 semanas. Sim, quase tudo. Fiz algumas substituições. Sabe como é?" Carter sabia. Jimmy Quinn uma vez substituiu latas de feijão por selante de madeira e farinha por uma planta artificial. Era inútil perguntar quais eram as substituições, então Carter apenas concordou. "Sem problemas. Miles combinou o pagamento, certo?" "Isso, Miles é firmeza. Não é como uns e outros. Às vezes tenho que mandar meus filhos irem visitar alguns clientes. Sabe como é?" Carter nunca tinha visto nenhuma outra viva alma dentro da loja de Quinn, mas uma vez vira os restos mortais de alguém sendo arrastado por um dos seguranças corpulentos de Quinn. Ele tirou um pacote do bolso. "Miles mandou uns extras pelo seu bom serviço." Jimmy Quinn olhou para o pacote. Ávido, pegou e colocou debaixo do balcão. "Bom trabalho, Miles é um rapaz bacana, né?" Não, pensou Carter, mas tudo era relativo. Ele esperou enquanto Jimmy desaparecia nos fundos e voltava com os filhos. Carter nunca havia sido formalmente apresentado,
mas tinha quase certeza de que o cara com aspecto ameaçador e cheio de tatuagens aparecendo por cima da gola da camisa se chamava Sam, e o outro, com aspecto assustador, cabelo liso penteado com gel e uma cicatriz típica de vilão do James Bond que ia do olho até o queixo, se chamava Kai. Mas ele podia estar errado. Sempre pensava nos dois carinhosamente como o Coisa 1 e o Coisa 2. Aqui está, garoto, disse Jimmy, dando uma piscadinha. Carter pigarreou. Será que posso usar o banheiro? Jimmy Quinn o encarou. A subida de volta pela montanha é longa, acrescentou Carter. Jimmy começou a gargalhar. Claro, não quer cagar nas calças, né? Ele acenou para o Coisa 2 à sua esquerda. Deixe ele ir lá na privada. O Coisa 2 acompanhou Carter até o banheiro, à esquerda do balcão. Pegou uma chave na corrente que ficava pendurada em seu pescoço e abriu a porta. O cheiro de esgoto invadiu as narinas de Carter. O Coisa 2 sorriu ao vê-lo empalidecer. Aproveite! Carter entrou e fechou a porta. Então enfiou a mão dentro do macacão de neve, chegou até a cueca e pegou 2 pacotes enrolados em papel filme que tinha escondido ali. Levantou a tampa da cisterna e colocou os pacotes ali dentro. Depois deu descarga. Um sinal para a Coisa 2 de que ele tinha terminado. Quando saísse, o Coisa 2 ia entrar ali e pegá-los. No dia seguinte, um dos pacotes estaria a caminho de uma cidadezinha suburbana a muitos quilômetros de distância. O Coisa 2 ia ficar com o outro. Até em famílias como a dos Quinn, não havia lealdade absoluta. O Coisa 2 e Carter tinham selado um acordo. Carter precisava enviar os pacotes sem Jimmy, logo sem Miles saber. O Coisa 2 ficava satisfeito de ganhar um para vender por conta própria. Carter saiu do banheiro. O Coisa 2 nem olhou para ele e foi pegar as compras que Jimmy Quinn e o Coisa 1 já tinham amarrado aos esquis do lado de fora. Tchau, Sr. Quinn. Jimmy abriu um sorrisinho debochado. Até a próxima, se você não tiver morrido. Carter riu e assinou com a mão, mesmo pensando que o que Jimmy disse não estava assim tão longe da verdade. Enviar aqueles pacotes era um grande risco. Um risco que ele estava disposto a correr. Por ela, as coisas haviam ficado mais complicadas. Miles sabia do sumiço dos suprimentos. A pergunta era, quanto tempo levaria até ele perceber que era Carter quem estava roubando? Carter esperava estar de volta ao refúgio antes de escurecer, mas a tempestade que avançava tinha outros planos. Mal havia chegado o meio da tarde, ele estava na metade do caminho de volta e a luz já diminuía de modo assombroso. Desaparecia como um adolescente mal-humorado dentro do quarto. O vento golpeava seu corpo, tentando mandá-lo montanha abaixo. A neve chicoteava e serpenteava no ar. Não era nada agradável, nem um pouco. Carter resmungava e enfiava os bastões com força na neve, carregando as compras amarradas aos esquis em suas costas. Seria mais fácil caminhar mais perto da floresta. A camada de neve não estaria tão espessa, e ele ficaria mais protegido do vento. Mas a floresta estava repleta de animais que tinham ficado mais corajosos nos últimos anos. Ter menos humanos e civilizações por perto contribuiu para que ficassem mais perto de estar em pé de igualdade. Os humanos não eram mais os senhores de tudo. E havia os assobiadores. Carter se pegou dando umas olhadas para a floresta. Ali as árvores ainda estavam bem espaçadas, mais para cima da montanha, elas ficavam mais densas, se avolumavam dos dois lados, formando sombras que pareciam cortinas surradas. Ele engoliu em seco, tentando se concentrar na tarefa que tinha em mãos. Ainda havia um pouco de luz, apesar das nuvens escuras que se expandiam. Os assobiadores preferiam quando a noite caía por completo, escuridão total. O sol era ruim para a pele frágil deles. Assobiadores eram sobrenaturalmente pálidos, quase translúcidos, como fantasmas. Só que, diferentemente dos fantasmas, eles não vagavam em silêncio. Sua chegada era precedida por um barulho horrendo e molhado de assobio, que eles faziam ao tentar puxar oxigênio para os pulmões esburacados e cheios de cicatrizes. Pare com isso, Carter. Ele afundou uma bota na frente da outra, apunhalou a neve com os bastões e foi se arrastando montanha acima. As nuvens estufavam o peito e brilhavam sombrias acima dele.
A neve grudava nos óculos. Carter rangia os dentes. Limpou os óculos mais uma vez, e então algo chamou sua atenção. Um movimento lá em cima, uma mancha preta em meio à brancura da neve. Ele tentou enxergar. Um corvo? Grande demais. Um animal? Muito alto. Era um vulto, ele se deu conta. Tropeçava, cambaleava, caía na neve e se levantava de novo. Carter ainda estava muito distante para distinguir se era homem ou mulher, ou um assobiador. Ele parou. O vulto bloqueava o trajeto até o refúgio. Ele soltou da cintura as tiras que o amarravam ao trenó improvisado às costas, enfiou os bastões na neve e prendeu os esquis neles. A neve estava funda. Aquilo ia segurar por um tempo. Não queria ter que correr atrás da merda das compras montanha abaixo até a cidade de novo. Depois de se livrar do peso, Carter foi em direção ao vulto. A pessoa não demonstrou sinal algum de tê-lo visto. Parecia confusa, andava de modo irregular em círculos pela neve. Perdida? Machucada? Quando Carter chegou mais perto, notou que era um homem. Cabeça raspada, roupas escuras, sem macacão de neve. O incômodo de Carter só aumentou. Havia manchas vermelhas na neve ao redor do homem. Ele estava sem um dos braços que fora arrancado, deixando um toco em carne viva no lugar. Um animal o atacara. Ou talvez tivessem sido os assobiadores. Então o homem se virou, e Carter entendeu por que ele cambaleava tão cegamente. Ele era cego. Um dos globos oculares tinha saltado da órbita e estava preso, congelado na bochecha. O outro tinha sumido por completo, junto à metade do rosto. Tudo fora comido, só restava cartilagem e osso. Apesar da mutilação, Carter ainda o reconhecia. Era o Jackson. Mas que merda ele tinha ido fazer ali fora? E como chegara tão longe sem morrer pela perda de sangue ou por hipotermia? Além dos outros ferimentos, a geladura já começara a carcomer a pele de Jackson. Era um milagre que estivesse vivo. Sem atendimento médico, não duraria muito. Carter olhou de volta para o trenó improvisado. Nem se quisesse, conseguiria carregar as compras e Jackson de volta para o refúgio. Se voltasse sem as compras, a conversa com Miles seria curta e desagradável. Mas não podia abandonar Jackson para morrer ali fora. Não daquele jeito. Merda! Xingou. Então gritou para o vazio. Ou você é um mocinho, ou um sobrevivente, dissera-lhe alguém uma vez. E o mundo está cheio de mocinhos mortos. Era um conselho bem relevante. Óbvio que a pessoa que lhe dera tal conselho já estava morta. Carter tinha atirado nela. Jackson caiu para frente, e mais sangue vazou de seu corpo, tingindo a neve ao redor de vermelho. Tentou rastejar na direção de Carter. Daquela nova posição nada lisonjeira na bochecha dele, o olho que sobrara parecia encará-lo de modo acusatório. Carter enfiou a mão no bolso e pegou uma arma. A boca de Jackson se abriu num apelo silencioso. Ou você é um mocinho, ou um sobrevivente. Havia momentos, Carter pensou, em que ser um sobrevivente era uma merda. Desculpa, cara, sussurrou ele. E então levantou a arma e deu um tiro na cabeça de Jackson.